Eu convido você nesta manhã a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. E nós vamos estar lendo a partir do versículo 8. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor, ela é viva, a palavra do Senhor, ela é inspirada, a palavra do Senhor, por si só, ela fala aos nossos corações. Se parássemos aqui e falássemos um bom dia a todos, um bom almoço, até mais tarde, nós já teríamos cumprido o motivo pelo qual viemos nesta manhã. A palavra do Senhor, ela traz esse aspecto distintivo de instruir aqueles que amam a Deus. E Deus, Ele claramente se abre, Ele se revela, Ele se apresenta àqueles que o buscam. Assim como nós almejamos a luz do dia vir assim a surgir pela manhã, depois de uma noite de densas trevas, aqueles que amam ao Senhor também almejam conhecer mais de Deus. E digo que conhecer de Deus é um processo infindável, não tem término. Quanto mais nós adentramos, mais nós conhecemos e mais nós sabemos que nada conhecemos. Assim como crianças que se desenvolvem, nós precisamos dessa graça, nós precisamos desse alimento. E Pedro, ele diz que nós precisamos desse alimento, e alimento sólido, alimento que nos dê forças para que possamos crescer e assim atingir uma estatura de maturidade. Aqui nós encontramos, meus amados irmãos, a palavra do Senhor instruindo e fazendo aquilo que é colocado como um paralelismo, aonde é observado justamente as obras infrutuosas das trevas e as obras que dão fruto, que só podem vir por meio do Espírito Santo. Esse paralelismo, ele é muito presente no livro de Salmos também, quando nós olhamos, por exemplo, para Salmos 1, e ali observamos, ali o salmista falando sobre aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Nós estamos vivendo tempos que cada vez mais são tempos opressores. O relógio corre rápido. Eu não sei para você, mas a minha percepção de tempo é que falta-nos tempo. Parece que a semana, ela mal começou, ela já está terminando, e nós estamos ainda com muitas coisas a serem feitas, e muitos projetos ficam sem serem realizados. E a realidade é essa: o relógio corre rápido. O relógio corre rápido. Se fôssemos observar essa realidade de um relógio que corre de forma desenfreada, nós vemos que ali, sem começo e sem fim, ele dá voltas e voltas e o tempo passa. E o tempo passa. A palavra do Senhor, ela nos mostra que
Ao chegar próximo dos tempos do fim, o tempo ele se abreviaria, o tempo ele teria essa tonalidade de ser não percebido. Mas nós podemos também entender que esse tempo do fim, ele não é algo presente para os nossos dias tão somente. Nós vemos claramente que quando Jesus, ele é morto, ele vai à sepultura, ele vence a morte, e ele ressurge em glória e majestade, ali se inicia um tempo, aonde mais à frente, logo depois, ali no livro de Atos, nos é colocado a realidade de que ele foi aos céus, e o Espírito disse, olha, esse a qual você vistes ir, ele será aquele que logo voltará, em breve voltará. Nós vivemos hoje essa lacuna do breve voltará. E esse breve voltará para aqueles cristãos do primeiro século, eles já viviam a realidade que esse breve poderia ser a qualquer momento, poderia ser a qualquer hora. E eu acredito que o relógio para aqueles cristãos também corria rapidamente. Portanto, o que nós vivemos hoje é essa realidade onde esse relógio corre rapidamente, e digo que não é um relógio que a contagem dele é de forma crescente, é de forma ascendente. Esse relógio, ele está acontecendo de forma regressiva, o tempo está acabando, a contagem é regressiva. Se tivéssemos a imagem do relógio de Deus, nós veríamos ali grandes números correndo e sendo ali cada vez mais de forma regressiva, sendo contados. E vai chegar um momento, meus amados irmãos, aonde esse relógio ele vai zerar. E nesse momento em que esse relógio zerar, coisas extraordinárias acontecerão. E essas coisas extraordinárias, elas estão totalmente previstas, e inclusive deve ser o motivo da nossa esperança. O motivo da nossa esperança, a volta gloriosa do Senhor, o tempo em que nós estaremos com o Senhor, o tempo em que a igreja será arrebatada desse ambiente hostil, desse deserto em que nós vivemos. Mas enquanto a contagem regressiva acontece, eu acredito que nós precisamos estar vigilantes, atentos, com os olhos abertos, sempre apostos, porque, meus amados irmãos, é nesse tempo de contagem regressiva que Deus quer usar a mim e a você, para que sejamos luz, sejamos instrumentos dele aqui nesse local onde nós estamos e vivemos. E acima disso, nessa contagem regressiva que nós também vamos conhecendo mais dele, e vamos sendo formados e moldados à imagem e semelhança dele. O texto bíblico nos apresenta essa realidade, mostrando o antes e o depois, mostrando o momento em que alguns cristãos estavam vivendo, e a exortação aqui é justamente essa exortação pautada em amor, pautada em clemência, mas convidando e chamando pessoas a viver a pureza do Evangelho, a viver a pureza de Jesus Cristo. Porque no tempo em que tais cristãos viviam, e no tempo em que nós vivemos, surge uma leve ilusão de que as coisas elas não vão acontecer. Surge uma leve ilusão de que a nossa hora não vai chegar. Surge uma leve ilusão de que esse relógio que nós falamos há pouco, que é a contagem regressiva de Deus, ele está travado. E aí, nessa leve ilusão, nós começamos a fazer as coisas do nosso jeito. Começamos a nos moldar e a nos parecer mais com o que os nossos olhos veem do que com aquilo que os nossos corações podem sentir e viver. E isso, meus amados, é algo destrutivo. Isso é algo que certamente causa uma desconfiguração do propósito de Deus na vida daqueles que Ele chamou, na vida daqueles pelo qual Ele morreu, na vida daqueles pelo qual Ele tem trabalhado e trabalhado até hoje. Aqui nós vemos o apóstolo falando da seguinte forma: olha, em outro tempo, vocês eram assim, vocês não andavam como filhos da luz, vocês andavam como filhos da desobediência, vocês andavam como aqueles que viviam para alimentar o próprio ventre, para buscar os próprios prazeres, para fazer da própria forma, mas agora não é mais assim. Veja que é estabelecido ali
um monumento, aonde esse monumento ele precisa ser visível aos nossos olhos. Não é mais assim, meus amados irmãos. Nós vivemos agora de uma forma diferente. Nós somos chamados a viver de uma forma diferente. Nós somos convidados a não mais viver como nós vivíamos, mas viver uma vida que é uma vida diferenciada. Não porque nós somos melhores do que outros, mas porque o melhor de Deus está em nós, e esse melhor se chama Jesus. Isso nos mostra que diante de todas essas realidades, o Senhor, Ele continua a nos alertar, dizendo: vocês são filhos da luz, vocês são filhos da luz, andem na luz do Senhor, andem como filhos desta luz que brilha e vai raiando como a luz do dia. Não busquem mais olhar para os feitos passados e nesses feitos passados encontrar a fonte de prazer ou de alegria, mas olhem para a frente e entendam que um novo começo foi estabelecido na vida de cada um, aonde agora tudo se fez novo. E aí são dadas algumas instruções. E essas instruções, eu acredito que elas partem primeiro como instruções que são preventivas. O Senhor, Ele nos instrui de forma preventiva. E essa realidade, ela é muito comum, e aqueles que têm carro sabem disso. Quando nós fazemos as manutenções preventivas, nós conseguimos dar uma maior vida útil para aquele bem e gastamos menos nas manutenções corretivas. Deus, Ele vai dando a nós formas preventivas, alertas no meio do caminho, estímulos que nos levam a entender que andar pelo caminho que Ele está é o melhor caminho. E nós vemos isso claramente no versículo 11, dizendo: olha, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Aqui nós temos uma realidade do contexto da época, que era um contexto de idolatria, era um contexto de imoralidade, era um contexto de religiosidade vazia, oca, era um contexto de pessoas que adoravam a si mesmo, criavam seus deuses, um contexto pagão. Mas a realidade é, olha, não olhe para estas obras, não se comuniquem com elas novamente, não estabeleçam links, ao contrário, deixem-nas no passado e vivam o novo que lhes é proposto. Porque isto, meus amados irmãos, está totalmente em linha com aquilo que nos é apresentado por meio do ministério de Jesus, que aqueles que seguem a Jesus, os discípulos, quando eles tomam as decisões de seguirem a Jesus, eles estão vivendo um novo caminho, um novo momento, uma nova vida. E nós podemos bem dizer isso. O que éramos antes de Cristo, o que somos agora de Cristo, agora com Cristo. O que fazíamos antes, por vezes, entregues aos nossos próprios vícios, entregues aos nossos próprios prazeres, achando engraçado aquilo que o mundo condenava, por vezes andando num caminho de destruição, aonde nós nos destruíamos e destruímos aqueles que estavam à nossa volta, destruindo assim a matéria-prima de Deus, destruindo assim a obra-prima de Deus. Saiba que a maior obra-prima criada por Deus está resumido no homem e na mulher, no ser humano criado à sua imagem e semelhança. Os anjos queriam ter tal posição como nós temos, mas não têm. Mas nós, meus amados irmãos, carregamos conosco e temos conosco o grande privilégio de viver isso e de levar conosco essa realidade da obra-prima de Deus. E o Senhor, meus amados, Ele nos dá a oportunidade de atentar, despertar e sermos reconduzidos para essa vida, que é a vida que Ele tem para nós, não é a vida que nós queremos. E aí, diante disso, foi dada a prevenção. Não comuniquem com as obras infrutuosas, não vivam aquilo que vocês viviam no passado, não tenham prazer mais nas coisas do passado, não tenham alegria naquilo que destrói a obra-prima de Deus. Ao contrário, vivam o extraordinário,
vivam Jesus, vivam o Evangelho, sejam transformados, regenerados, moldados à imagem e semelhança do Senhor. E aí são dadas algumas atitudes. E essas atitudes, a primeira que eu vejo é quando é apresentado essa realidade, aonde no versículo 15 é colocado: vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Por vezes nós entendemos que nós andamos e nós que definimos o caminho pelo qual andamos. Mas nós precisamos tomar muito cuidado por qual caminho nós estamos andando. Porque há caminhos que, como diz as Escrituras, são caminhos de morte, não caminhos de vida. E por vezes os nossos pés podem sim estar nesse caminho. E quando é colocado aqui: vede prudentemente como andais, volta o seu olhar para o relógio da contagem regressiva. O tempo está passando, o tempo está se esgotando. E esse tempo, ele tem duas inclinações. A primeira realidade é a inclinação do seu tempo cronológico. Ou seja, a sua vida, a cada ano que passa, você chega mais perto do fim. Nós cantamos parabéns para você, desejamos vida, mas a realidade é uma só. Nós estamos mais perto do fim. Certo? Então nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Então vede prudentemente, toma cuidado, olha para o relógio, olha para o cronológico, mas olha também para o relógio espiritual, que está na contagem regressiva para a volta do Senhor Jesus. Então, em meio a isso, nós precisamos entender uma coisa, que a vida, ela é curta, e nós precisamos estar atentos, primeiro, para não continuar andando como nós andávamos. Segundo, para viver aquilo que Deus tem para nós. Viver o propósito que Deus tem para nós. Entendendo que a vida é curta. Vemos que ministérios são curtos. Programas são curtos. Famílias são curtas. Você tem um filho, recebe ele com amor, com cuidado, o menino cresce, completa 15, 16, 17, 18 anos, casa, vai embora. É curto, o tempo é curto. A Laura nem nasceu ainda e eu já penso nisso já. Eu falo, poxa, vou ter que cuidar, e vai ter um rapaz que vai chegar, vai bater na minha porta. A vida é curta, o relógio passa rápido, meus irmãos. E nós precisamos entender que é da mesma forma, às vezes nós pensamos e falamos: eu vou falar do amor de Jesus para o meu amigo do trabalho. Não falam. O amigo está indo para o trabalho de moto, tem um acidente, morre no acidente de moto. Passou o tempo. Eu vou fazer diferente, eu vou ler a Bíblia. Não leio. Daqui a pouco eu estou no mesmo erro, porque eu não li a Bíblia. Eu vou me envolver de um modo mais intenso nas coisas da igreja para abençoar aqueles que estão à minha volta. Daqui a pouco não tem, meus irmãos. Vem a pandemia, fecha tudo, irmãos morrem, pessoas passam, líderes passam. Então nós temos que entender, a vida é curta. Então, em meio a essa contagem regressiva, precisamos ser mais intensos e andar de forma prudente, buscando sempre, vivendo sempre as coisas que o Senhor tem para a gente, buscando isso por meio da palavra, por meio da comunhão. E aí nós vemos que diante dessa realidade da vida curta, a palavra é remindo o tempo. Precisamos aproveitar do tempo. As mesmas 24 horas que eu tenho são as 24 horas que você tem. As mesmas 24 horas que aquele que lê a Bíblia tem são as mesmas 24 horas que aquele que não lê a Bíblia tem. Então nós precisamos remir o tempo, cuidar do tempo, separar blocos de tempo para todas as coisas, reorganizar a nossa agenda. Por quê? Porque os dias são maus. E essa tonalidade dos dias serem maus mostra que cada vez mais perto de nós o mal está. Nós somos do bem, nós somos da paz, nós somos do alto, nós somos peregrinos, mas cada vez mais próximo de nós o mal está. Então nós temos que aproveitar o tempo para que com intensidade possamos assim viver aquilo que o Senhor tem reservado para nós. E isso nos mostra que o Senhor, Ele deu a todos nós condição humana, mental, para que possamos tomar boas decisões. E o versículo 17 diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.
Aqui está dizendo de outra forma, o Senhor Ele nos deu uma mente, um coração, para que possamos tomar boas decisões e possamos viver essa vontade do Senhor. Diante disso, qual o caminho nós vamos seguir? Qual o caminho que é nos dado? E aí vem os versículos 18 em diante, falando, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em outras formas, não se encham daquilo que o mundo oferece, não se encham daquilo que pode alimentar esse senso de prazer temporário, mas encham-se do Espírito Santo, busque a presença do Senhor, ore mais, leia mais a Bíblia, esteja mais em contato com a sua igreja local, ame a sua igreja local, ore pelos missionários, ore pelo seu pastor, busque dedicar os seus dons para o exercício comum e para a edificação do corpo. Quem edifica o corpo, a igreja do Senhor Jesus, não é uma única pessoa, é um edificando o outro. Então veja, a instrução nos é dada, colocando, olha, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor. Então mostra que a nossa comunicação, ela não vai ser pautada na carnalidade, vai ser uma comunicação pautada no amor, pautada no perdão, pautada numa justiça que corrige em função de trazer as pessoas para mais próximos de Jesus. Então, linguagem transformada, comunicação transformada. Ao contrário de simplesmente lançarmos fora, nós vamos atrás, nós vamos buscar, nós vamos ter compaixão, amor, nós vamos chorar com os que choram, nós vamos se alegrar com os que se alegram, nós vamos celebrar nos momentos de celebração, mas nós vamos também colocar a cara no pó na hora que é preciso colocar e pedir, Senhor, nos perdoa, porque nós temos pecado, temos errado o alvo, estamos distante do Senhor, e essa não é a vontade do Senhor para a tua igreja. Então veja, meus amados irmãos, que diante disso é nos dado meios, e por isso nós vamos dando graças ao Senhor, e vamos vivendo a primazia do Senhor, que é justamente estarmos unidos e juntos como corpo, fazendo parte da igreja do Senhor, aonde Ele é o cabeça, aonde é Ele quem dá as rédeas, aonde é Ele quem conduz, aonde é para Ele que nós estamos aqui, é a Ele que nós adoramos, é por Ele que nós fazemos o que fazemos e podemos fazer um pouco mais. Essa é a verdade. O que fazemos ainda é pouco, podemos fazer um pouco mais. Diante disso, precisamos entender que a vida é curta, os dias são maus, o Senhor nos deu mente e coração para que possamos tomar boas decisões, e com isso Ele nos apresenta um caminho novo, transformador, para que nesse tempo em que o relógio cronológico está caindo, em que o nosso fim está chegando, em que a volta do Senhor está mais próxima cada vez, possamos com intensidade, meus amados, viver o Evangelho pelo qual nós ouvimos, confiamos, acreditamos e entendemos que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o nosso Rei e precisamos cada vez mais dele. Digo, você pode viver distante de algumas pessoas, você pode viver sem alguns recursos, mas você jamais poderá viver sem a presença do Senhor Jesus. Pessoas que estão longe de Jesus não vivem. Elas estão simplesmente lutando, sobrevivendo, agonizando, mas com Jesus nós vivemos. Com Jesus nós temos vida nova, vida abundante, vida com esperança. Uma vida que não é pautada nos reais que nós vamos encontrar no final do mês na conta, mas nós vamos viver essa vida na esperança de que seja com muito ou pouco, seja com saúde ou sem, seja em meio a muitas pessoas ou no nosso quarto solitário, o Senhor está conosco. Ele está cuidando, Ele está nos ajudando. Ele é esse que produz essa mudança, Ele é esse que produz esse reflexo transformador, mostrando que as obras do passado, a vida do passado, no passado ficou. Agora nós temos vida nova. E essa vida nova deve ser vivida com intensidade. E digo mais, nós não podemos colocar no piloto automático e dizer, agora é vida nova e o que acontecer, aconteceu. Não. Nós precisamos, de um modo racional, sempre sermos lembrados, é vida nova. Então eu preciso tomar cuidado, porque o meu coração sempre vai me levar
a viver a vida antiga. O meu coração sempre vai me levar a dizer não para Deus. O meu coração sempre vai me levar a zombar das coisas de Deus. Então eu preciso sempre ser lembrado, através do Espírito e por mim mesmo, que é vida nova. Então, eu vou buscar, eu vou me consagrar, eu vou me aperfeiçoar, eu vou fazer mais, eu vou caminhar, porque enquanto o tempo passa, nós somos aperfeiçoados. E essa perfeição será completa, dia esse em que nós estaremos frente a frente com o Senhor e viveremos com Ele para todos sempre. Mas aqui nós já podemos experimentar um pouco disso e ver isso, inclusive, na vida de alguns, ver essa mudança, essa transformação, que nos transforma também, que nos alegra e que nos leva a glorificar o nosso Senhor. Então vamos orar a Deus, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor e vamos pedir ao Senhor a graça, a misericórdia, que nos ajude. E logo depois nós estaremos cantando, estaremos louvando ao Senhor. Enquanto cantamos, nós teremos a oportunidade de sair dos nossos lugares, de consagrarmos os nossos dízimos, ofertas, missões, promessas de fé, e assim vivermos com alegria, né, toda essa nova oportunidade que Deus nos dá. Eu quero orar, eu quero, nesta manhã, convidar você, se de alguma forma a palavra falou ao teu coração, se de alguma forma você se sentiu desafiado, motivado, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, e nós vamos orar a Deus, vamos juntos clamar ao Senhor, e pedir ao Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda para que possamos viver o novo, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós e que com ousadia possamos entender que por mais que o tempo é regressivo, a contagem é regressiva, há tempo para mudanças, há tempo para transformações, e transformações essas, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar. Pai de amor e bondade, bendito seja o nome santo do Senhor, que nesta manhã, mais uma vez, o nome do Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas, e nós nos rendemos ao Senhor. Nós tivemos nessa manhã mais uma vez os nossos olhos abertos, não queremos viver de qualquer jeito, não queremos viver uma vida mulambenta, aonde nós fazemos de qualquer jeito, ao contrário, queremos viver a vida do Senhor, queremos viver o novo do Senhor. Não nos deixe esquecer, ó Deus, do propósito pelo qual fomos salvos, do propósito pelo qual fomos resgatados. Ao contrário, Deus, que possamos viver o tempo do Senhor, a vontade do Senhor, que é boa, perfeita, agradável, e que as nossas vidas possam refletir o nome de Jesus em todos os lugares, em todas as esferas, para todos sempre. E é no nome de Jesus que nós oramos, agradecemos e bendizemos ao Senhor. Amém.